Olá, tudo bem? Bem-vindos. Vamos às informações do que acontece no mundo. Vão se preparando, preparem seu cafezinho, preparem seu jantar, seu café da manhã, dependendo da hora em que vocês estão nos assistindo. Neste momento estamos ao vivo. É 9 de março, 9 horas e 14 da noite. Já para nossos amigos espanhóis, já é 10 de março. E como está passando este mês, este ano? Rapidíssimo, rapidíssimo este ano. Um grande abraço para Walter Osório. Ao Marink. Sim, um grande abraço também para o pai da nova, que é Dante e Edmundo, para toda a comunidade. Vão deixando o like, vão compartilhando. Vamos com os dados. Hoje vai ser muito interessante. Vamos começar agora a ouvir. Vocês se lembram desses sons estranhos? Está esse sinal estranho que os iranianos detectaram, sim, onde aparentemente estão, bem, despertando agentes ocultos em diferentes partes do mundo. Para isso serve esse sinal. Um sinal de rádio, por sinal. Como o dos russos? Como o dos russos, exatamente, mas é super estranho. Agora vamos ouvir, o sinal já está aqui. Vocês não são agentes, né? Tapem os ouvidos, se forem agentes adormecidos. Saudações a toda a comunidade OFM desta partida, Odolia Bueno, a toda a comunidade. Que prazer ver vocês, que prazer poder ler vocês, né? Tomara que um dia eu possa ver vocês pessoalmente. Mas agora vamos aos detalhes. Vamos ao que está acontecendo no mundo. Obrigado, muito obrigado por estarem aqui. E bom, começamos com esse som estranho. Ouçam isso, né? Segundo o que foi relatado, este é bom. Não vamos colocar tudo. Obviamente não queremos acordar ninguém, né? Quero dizer, pessoas ocultas, essas coisas, mas a questão é que isso tem sido monitorado, tipo em estado. Saudações, olá, 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 muito boa noite, isso tem sido monitorado. Este áudio está em 7.842 kHz. Isso surgiu primeiro na Alemanha. Sim, é em um sinal de rádio que tinha esse sinal. E de acordo com o que relatam os serviços de inteligência, eles utilizam estações de números para enviar mensagens codificadas aos seus agentes de campo. Não há como rastrear com exatidão de onde surge a origem desse rádio. Então, com isso, evitam que sejam pegos, não os que estão mandando o sinal. E assim, vamos dizer, existem receptores que estarão em casa, no escritório, com algum fone de ouvido, sempre ouvindo o sinal. Sim, o tempo todo, e de repente dizem, ei, tem sinal? Vamos ver, que número é? Não, o 5 não fica em casa? Ah, não, traga 1 quilo de ovos? Não, pode ser algo obviamente muito sério, mas evidentemente não sabemos. Porque ninguém, até agora, ou não disseram. Não, eles não têm como codificar isso. O que realmente chama a atenção é que isso, de acordo com o que relatam, apareceu depois do falecimento de Ali Khamenei, no dia 28. No mesmo dia 28 de fevereiro, esse sinal começou a aparecer. Como se de repente o fato dele perder a vida dissesse: ah, ok, então vai para a próxima fase, a próxima missão. Qual? Pois ninguém sabe qual será. Acredita-se que podem estar despertando agentes. Mas também, bem, não sabemos, não se sabe, ou seja, não há uma confirmação e não acho que vá haver. Até que não se veja algum tipo de movimento ou coisas que esperamos que não aconteçam, mas que evidentemente poderiam acontecer agora. Neste momento, acredita-se que o filho de Ali Khamenei já perdeu a vida. Ou seja, já faz dias, bom, quase desde o dia em que apareceu. Não se sabe onde ele está, sabe-se que estava ferido, sabe-se que... Bom, na verdade, eles mesmos reconheceram, os iranianos na televisão estatal, mas há dados de inteligência que acreditam que já poderia haver, que já estaria um terceiro ayatolá já preparado, já pronto, já em funções, mas que eles não querem dizer. O que exatamente você sabe? Bem, segundo é sugerido por algumas pessoas da inteligência, esse Mohammad, digamos, deram a ele o título de líder supremo, só isso como um título para ocultar o verdadeiro líder supremo que já estaria operando agora para o Irã. E assim proteger o verdadeiro Mohammed. Já faz muito tempo. Segundo esse boato, ele já teria perdido a vida há vários dias. Mas enfim, dão o título para ele para proteger o outro, né, o verdadeiro. Pode ser. Pode ser um movimento assim, lógico, né?
Pois é, e digo principalmente pensando que, bom, se supõe que já saiu, né, e onde está. Sim, não apareceu, não fez vídeo nem nada. Tem um vídeo circulando nas redes, mas não sei quem divulgou. Mas já teve alguém que analisou e disse que é um vídeo do pai e colocaram o rosto do filho com ela. Ou seja, nem sequer é um vídeo original. Bom, isso que está acontecendo é obviamente algo em desenvolvimento, não sabemos exatamente se é por aí, mas o que sabemos é que os iranianos mandaram uma mensagem para Donald Trump e a mensagem é a seguinte. Os iranianos dizem: nós vamos determinar o fim da guerra. Ela vai durar o tempo que quisermos que dure, ou seja, isso dito pelos iranianos. No mesmo dia em que Donald Trump saiu para dizer: bom, já estou vendo que já alcançamos os objetivos, vamos embora, já estamos prontos para ir. É hora de começar a fazer as malas. Vamos aos detalhes, pois há várias questões, começando por essa que comento. Mas há um relatório, um informe da Reuters, há um informe, bom, de vários meios de comunicação dos Estados Unidos e do mundo que tem noticiado. Então vamos lá, o como. A preparação que o Irã tem não é para ganhar uma guerra, não é para enfrentar de igual para igual, mas sim, o informe diz. Eles já teriam se preparado há muito tempo para uma guerra de desgaste, sim, para isso que se prepararam, essa é a ideia. E vejam, vamos só fazer um pequeno parêntese nisso para ver como está. Esse tema já está gerando reações de alguns países e já voltamos a esse assunto, essa mensagem, só gostaria que a ouvíssemos. Um momento, vamos ouvir e depois conversar. Sobre o que é isso, não conseguimos falar, mas aí vai. A verdade é que não podemos usar nossa terra ou nosso tempo. Bem, ele é o líder, o emir do Kuwait, certo? Ele é o do Kuwait. E o que diz na tradução que eles mesmos publicam, dizem assim, vamos ver nós. Ou seja, o Kuwait diz, não só não atacou o Irã, como também não permitiu que soldados dos Estados Unidos operassem a partir do Kuwait para atacar o Irã. Ou seja, lá realmente há soldados, mas esses soldados estão proibidos de fazer ataques. Ou seja, eles não estão atacando. Por isso foi surpreendente para os soldados. Os soldados que perderam a vida estavam no Kuwait fazendo outras coisas lá internas, nada a ver com a guerra. Na verdade, dá para ver que, se você olhar mais ou menos, percebe que eles são mais de escritório, de administração. Todos os soldados que estão lá, bom, os que perderam a vida, mas alguém deu a dica para atacar esses, não se acredita que foi a Rússia e o ataque foi lançado contra o Kuwait, eliminando 6 até 7. São 7, 7, 7 agora, né? Então, o que o Kuwait diz é que está perdendo a paciência. Está perdendo a paciência nesse assunto. Como quem diz, nós não atacamos. Não atacamos até o momento, mas os ataques continuaram. E então, até esse ponto, agora sim eles estão bem irritados. Obviamente, mas enfim, continue. Digo isso porque tem que ter relação com o que estamos comentando. Voltando a esse assunto, voltando a essa declaração. O que os iranianos dizem ou como está essa situação? Bem, hoje quem faz esse comentário é o pessoal da Guarda Revolucionária e eles estão dispostos, além disso, além de contrariar Trump, que hoje dizia, pois é, já falta pouco, já estamos quase acabando. Embora, bom, agora vamos colocar um trechinho do que Trump disse nessa coletiva de imprensa que ele fez hoje em Miami. Curiosamente, eles o contradizem, afirmando que decidem quando a guerra termina e ainda estão dispostos a expandi-la, segundo ele. A segurança será para todos ou a insegurança será para todos, ou seja, uma ameaça bastante forte e somos nós que determinamos o fim desta guerra. E então, essas declarações foram feitas horas depois de Trump afirmar que praticamente tinha acabado, disse o corpo da Guarda Revolucionária, o mentiroso presidente dos Estados Unidos. Para escapar da pressão da guerra e acabar com o desespero dos soldados americanos na região, ele proclamou falsamente o fim do poder das Forças Armadas da República Islâmica. Agora também já sabemos qual é a narrativa dos iranianos, ou seja, é disso que eles vivem. Ou seja, sempre exageram e sempre estão, não, que não. Já vimos qual é a verdadeira força que existe, ou seja, se há força. Porque é tanto assim que os países do Golfo não quiseram atacar, eles foram atacados 1, 2, 3 vezes, ou seja, basicamente todo dia. Eles foram atacados, já faz uma semana que estão sendo atacados e não fazem nada, né?
A OTAN foi atacada 3 vezes, se contarmos o caso de Chipre, porque o de Chipre ainda está em dúvida. Mas se for o de Chipre e 2 da Turquia, então seriam 3 ocasiões em que, pelo menos que se saiba, em 2 delas, o sistema de defesa da OTAN teve que agir e também não faz absolutamente nada, a OTAN fica lá, parada. Quer dizer, eles devem estar vendo alguma coisa, porque, digo, se fosse certamente outro país, se fosse outra circunstância, provavelmente estariam respondendo, mas preferem não fazer nada. Então, há um relatório da Reuters em que afirmam que o que eles têm preparado e o que querem operar é uma guerra que duraria vários meses. Afirmam que essa pressão econômica, ou a pressão da guerra israelense, os Estados Unidos podem suportar. Ou seja, vamos lá, eles têm soldados e têm munição não para 6 meses, mas para anos, ou seja, isso não é problema para eles. E tem uma indústria grande. Na verdade, agora está indo muito bem para a Alemanha, França, Estados Unidos. Estão vendendo muito bem. O negócio de armas continua sendo um negócio. Isso, obviamente, mas a parte, digamos, da estratégia, isso não é sustentável. E que o que basicamente os iranianos estão dizendo é: se vão nos jogar no poço, então vamos levar todos que pudermos junto para o poço, basicamente. Então essa é a estratégia. Ou seja, dizem que não podem resistir, quer dizer, até podem resistir a uma guerra, mas não podem resistir a uma crise econômica grave, e essa é a estratégia. Ou seja, eles estão tentando provocar pressão econômica suficiente para obrigar Washington a ceder. Na verdade, praticamente o que se vê de Washington agora é como uma tentativa de ceder também. Bom, é isso que eles comunicam, mas de repente não necessariamente as coisas são assim. Olha, vamos ouvir este áudio do presidente Trump, vamos ouvir o que ele diz. Sobre o estreito, você diz sim. O estreito? Bem, eu quero mantê-lo aberto, quero mantê-lo em bom estado, sabe, não nos afeta tanto quanto a China, na verdade, estamos ajudando a China aqui e a outros países, porque eles recebem muita da sua energia através do estreito. Mas olha, veja, temos uma boa relação com a China, é uma honra para mim fazer isso, sim. Quer dizer, agora acontece que este é o herói da China. Que bom sim, uma honra, sim, 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 sim. Trump Porque nunca perde. dice que Bem, por causa dele está se fechando e por causa dele está se abrindo. Em teoria, mas enfim, a questão é que o Estreito de Hormuz é o que eu estava perguntando. E também isso é de outro assunto, vamos ouvir. ¿ves ese tema? Sí. Sim, quase certo que todo o assunto foi sobre o Irã. Ah, já sei. Bom, vamos colocar, embora não seja deste assunto, mas sim do Irã, vamos ouvir. Por favor, pode prosseguir. Senhor presidente, o senhor sugeriu que o Irã teria conseguido um Tomahawk e bombardeado sua própria escola primária no início da guerra. Mas o senhor é o único em seu governo que afirma isso. Nem seu secretário de defesa quis dizer isso quando foi questionado ao seu lado no avião sábado. Por que o senhor é a única pessoa que diz isso? Porque simplesmente não sei o suficiente sobre isso, acho que é algo que me disseram que está sob investigação. Mas os Tomahawks são, como você sabe, usados por vários outros países. Outros países têm Tomahawk, eles compram de nós. Mas certamente, seja qual for o resultado do relatório, estou disposto a aceitar esse relatório. Estou disposto a aceitar esse relatório. Bem, aqui estamos falando dessa escola, onde havia, se não me engano, 89 meninas que perderam a vida. Vamos dizer, uma no primeiro dia da guerra, que foi atacada, uma base foi atacada porque, ninguém tinha evacuado ali, não é? O primeiro dia é sempre o mais perigoso, pois depois disso as famílias se protegem, evitam áreas de risco ou até deixam o local. Mas naquele momento ninguém sabia, né? Então, uma escola que está ali, se a gente olhar, eu não tenho um mapa aqui, mas se a gente olhar o mapa, basicamente é no mesmo quarteirão, na mesma quadra. Compartilham parede com o prédio da Guarda Revolucionária, só que o míssil, esse acerta diretamente a escola, ou seja, não teve como se salvarem, não atinge nenhum dos escritórios da Guarda Revolucionária, acerta diretamente em cheio e eles perdem a vida, né? Então ficaram naquela dúvida se foi um ou se foi outro. Em uma dessas, Trump comentava ou insinuava que usaram um Tomahawk ou o quê?
ou que alguém usou um Tomahawk, que já venderam muitos Tomahawk, que não sei o quê, mas realmente, bom, ele sabe que não é assim, não é por aí, mas acaba apontando para os Estados Unidos. Não, esse é o assunto, vamos ver o que diz o relatório. Mas ele disse que vai aceitar. Não, já falei, sim. Deixa entender que é por aí que vão, ou seja, que o assunto segue por esse caminho. Não, esse é o... Mas enfim, voltando ao que estávamos comentando. O que mais se sabe sobre esse assunto? Bem, hoje saiu uma entrevista, tem uma jornalista da CNN que está literalmente no Irã. Na verdade, ela foi quem compartilhou essas imagens das chuvas de petróleo que aconteceram no domingo. Pois bem, ela conseguiu entrevistar uma pessoa chamada Kazal Kazani, que é um assessor político nos escritórios do líder supremo. E bem, ela nessa entrevista descarta completamente a diplomacia. Ela diz que por enquanto não vai haver diplomacia. Ela disse que a guerra só vai terminar com dor econômica e, bem, com o endurecimento por parte do governo. Ou seja, quanto mais dias passarem, menos possibilidades de um diálogo. E segundo que eles vão tentar afetar a economia o máximo possível. Vimos isso ontem, não conseguiram porque saiu o I-7, dizendo que, bom, talvez vão usar as reservas, não sei o que, estavam sugerindo isso. O petróleo cai imediatamente e eles em poucos minutos atacam o Bahrein, justamente para que eles parem a produção por um momento. Não sei se agora ainda está fechado ou não. Mas eles estão tentando então afetar economicamente os países europeus, todos os países que puderem, para que pressionem os Estados Unidos. Aí está a questão. Vamos então para outros assuntos também importantes. Algo estranho ocorre nesta guerra, já foram vistas coisas muito estranhas. Vimos relatos ou comentários de pessoas da inteligência ou de pessoas que têm experiência em outras guerras. E dizem que o que está acontecendo no Irã é outra coisa, é diferente. Ou seja, claro, há as explosões típicas, normais e tudo isso, mas ao mesmo tempo estão sendo usadas, ou pelo menos se acredita que estão sendo usadas, armas que são diferentes. Simples assim, esta é uma delas. Hoje à tarde, você lembra? Vimos outra explosão, não sei se temos ela por aí. Uma explosão muito curiosa, na qual também relataram. Bom, isso eu nunca tinha visto em nenhum outro conflito, dizia alguém com experiência nesse assunto. E essa outra imagem aí que está super estranha também, talvez. Não sei, é que não sabemos do que se trata esse assunto. Também é difícil saber, porque esse tipo de coisa eles não informam. Mas aqui vai a outra imagem, olhem. É essa imagem, deixa eu ver se coloco aqui. Está carregando. Aí está. Olhem, escutem essa ou vejam essas outras imagens. Também naquelas em que não parece uma explosão normal, mas sim como se vê. Como vai subindo e depois o brilho se mantém por um tempo. Na verdade, ouçam a pessoa que está gravando isso, que está bem surpresa. Eu juro, ou seja, não. Quem sabe o que vão dizer, mas o negócio é o seguinte, diz quem faz o relatório, diz. As imagens de agora parecem tiradas de um filme. Não faço ideia do que estão atacando ou como estão fazendo isso, mas isso é algo completamente novo para mim. Diz essa pessoa que é, bem, quem faz o relatório. E bem, estamos vivendo momentos muito interessantes, muito intensos, muito diferentes de outros conflitos que já enfrentamos. Bem, aqui com vocês, observando. Não, bem, já vimos o conflito da Rússia, Irã e tantos outros. Ucrânia, né, e outros. Mas enfim, outro assunto que também chama a atenção é que Donald Trump hoje afirmou que a guerra praticamente acabou. O que ele diz? Como está a situação lá? Bem... Então, as declarações foram feitas hoje em entrevista à CBS, na qual ele afirma que as ações de Wall Street se recuperaram rapidamente,
que a queda do petróleo, bem, era algo basicamente que, bem, era um pequeno preço, né, que precisava ser pago, que isso já comentamos hoje e que, bom, tinha-se recuperado muito rápido. Não, porque sim, à noite estava em 115, 116 e caiu para 90 e poucos de manhã. Não sei como está agora, mas ela disse que a guerra acabou, está bem completa praticamente. Também indicou que as capacidades iranianas então ficaram muito danificadas, algo que ela tem repetido nos últimos dias. Mas, bem, não vemos que os iranianos, embora tenham diminuído, bem, segundo o Pentágono, diminuíram seus ataques. Sim, não vemos que a autoestima deles tenha diminuído, não por assim dizer. Pois é, a operação tenta continuar e eles tentam mostrar força. Mas, sinceramente, nesse ponto é verdade. Ou seja, aqui estamos vendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? O S&P 500 e o que observamos aqui, ou seja, essa queda que mencionam ou que chegou a acontecer do preço máximo que o S&P 500 teve até o preço que está agora, é uma queda de 3%. Ou seja, digamos que todo esse conflito, o que ele gerou para as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, foi uma queda de 3%. E se é bom, bem, não é muito. Ou seja, na verdade, se não houvesse guerra, seria a mesma coisa, ou seja, você veria a mesma coisa? Exatamente, porque essas subidas e descidas de 2%, 3% também não são nada surpreendentes. O petróleo realmente teve um salto, né, tremendo. Esse ponto vermelho é até o preço que chegou, mas assim como chegou, olha, assim como chegou, voltou, e agora está em $90. Sim, está mais alto do que estava no começo, isso é uma realidade. E isso ainda não parou de cair. Mas o fato de o ouro se manter sem subir nem descer, ele permanece ali. Que pelo menos então estes, como eles chamam, esses indicadores mostram que não está, digamos, disparando demais. Bem, mostra que há pelo menos segurança de que as coisas ainda não estão saindo do controle. Verdade, né? Porque no final das contas, esse é o dia a dia das empresas. Ou seja, se eles estão vendo que as coisas estão mais ou menos fluindo, obviamente vão ficar tranquilos e não vão sair. Aqui, de tudo isso, quem se saiu pior foi o BlackRock, mas eu acho que é porque o BlackRock não estava esperando essa reação, não estava claramente preparado. Ou seja, está estranho como ele pensava, por ser um fundo. Como a lógica dos clientes de fundos é, não vou sair, ou seja, estou ali com meu investimento para 10, 20, 30 anos, são coisas de longo prazo. Então, o fato de que muita gente saiu por medo, seja lá o que for, desbalanceou eles e parece que ele não soube reagir corretamente. Não, eles terão que aprender. Se isso se limitar a isso, nada acontece. Só se virar crise para a BlackRock pode afetar as bolsas e mudar o cenário. Mas enfim, aqui está outra imagem disso que estamos vendo, desses flashes que estão sendo reportados. Sim, esses flashes estranhos que apareceram, em Teherã diz. Numerosos relatos relatam um clarão brilhante e misterioso, dizem, que tem sido observado dentro do Irã, diz. Isso pode estar relacionado a distúrbios elétricos, mas por enquanto não está claro exatamente o que está acontecendo. Poderiam ser talvez essas subestações que talvez estejam danificadas ou algo assim, né? Mas em diferentes pontos da capital Teherã essas coisas, essas imagens têm aparecido. Poderiam ser subestações, né? Na verdade não dá para ver direito ao redor, percebe? Mesmo sendo na capital, quase não se vê luz nessa área. Algumas casas têm, mas não se vê a Teherã típica, cheia de luz. Bom, isso também chama atenção hoje. E bom, um grande abraço, aliás, para Dante. Muito obrigado, Dante. Saudações. Obrigado por essas assinaturas para a comunidade. Obrigado por compartilhar com a comunidade que, bem, é membro do canal ou que presenteia assinaturas. A verdade é que agradecemos muito o apoio de vocês. Também um grande abraço para aqueles que nos enviam mensagens por aí. Um superchat hoje, recebemos um superchat de Antônio Salazar. Muito bom, Antônio. Um abraço, Antônio. Um grande abraço, Antônio. Muito obrigado pelo seu apoio também. E a toda a comunidade que nos ajuda, que faz com que este canal possa existir, que possa continuar crescendo. Agradecemos muito o apoio de vocês.
Daqui a pouco vamos para os comentários e daqui a pouco, bom, continuamos evidentemente lendo tudo o que vocês nos mandam. Vamos agora para outro assunto também muito importante. Já voltamos ao que ocorre com o Irã. Antes havia uma pendência, 2 terremotos importantes. Há pouco houve um terremoto forte lá na Itália. Segundo o que relatam, esse terremoto teria sido sentido em Anacapri. Segundo o que relatam, teria sido nas regiões, digamos no centro-sul, perto de Nápoles, que é uma região onde sempre há atividade sísmica. De repente, os terremotos de lá são muito fortes em termos de magnitude, mas também às vezes muito profundos. Desta vez, o cálculo que fizeram é de 300 quilômetros, 380 quilômetros de profundidade, o que faz com que haja menos danos. Teria sido sentido forte, sim, mas só isso. Nas áreas próximas ao epicentro e mais distante, esse tipo de terremoto geralmente não é muito sentido por causa da profundidade. Agora, outro assunto que também chama a atenção é que, até agora pelo menos não há relatos de danos, nesse terremoto. Pelo menos até a informação que temos, vamos ver se mais para frente já aparece um pouco mais de informação sobre o que tem acontecido. Mas, são, vamos dizer, terremotos que já nessa região da Itália eles estão, mais ou menos acostumados. São então atividades que acontecem, praticamente todo ano. Não, o que é que você sabe, o que é que falaram por aí? Tem algum relatório assim importante nesse sentido? Não há relatos de feridos nem de danos à infraestrutura até o momento. E, como você disse, é um terremoto muito profundo e, isso faz parte do que se vive na Itália. Embora outros tremores tenham sido mais sentidos em outras regiões, este passou despercebido. De acordo com o que relatam, foi um terremoto que aconteceu hoje, 10 de bom, para eles 10 de março. Aliás, para eles já é dia 10, para nós ainda é dia 9. Ocorreu a uma profundidade, o último ficou em 377 quilômetros de profundidade, ou seja, bastante profundo. O outro terremoto que aconteceu foi no Japão. Vamos para essa região do mundo. Mas ocorrem outros, ocorrem vários, mas o mais importante foi um, que a princípio diziam que era um 6 bom, ficou em 559. É esse terremoto que foi reportado hoje, para eles foi no 9 é hoje. Eles sentiram esse terremoto. Um terremoto que aconteceu em uma zona onde daqui, bem perto, está o epicentro do terremoto que gerou um tsunami há alguns meses. Lembram que nessa região, no Oceano Pacífico, aconteceu um terremoto que gerou um pequeno tsunami em alguma região. Agora aconteceu esse terremoto, um terremoto de 5,9 em Otobe, Japão, em Otobe, Japão. Isso já faz várias horas, tem mais ou menos umas 10 horas que começaram a reportar. É um terremoto, insisto, que aparentemente não causou danos. Que bom, teria sido relativamente tranquilo, até agora. Não sei se você já tem outra atualização. Tem um terremoto de 6,1 no Japão? Este causou 3 mortes e mais de 300 feridos. Isso foi em Osaka, onde foi sentido, não sei se é exatamente o mesmo, onde fica Osaka, só para nos localizarmos, ou se foi um segundo terremoto, mas enfim, a questão é que este terremoto teve um hipocentro de 13 km de profundidade, segundo a prefeitura de Osaka, na ilha de Honshu. E essa é uma das consequências que estão sendo vividas hoje, sim. Esse tremor foi registrado na ilha de Honshu, causou deslizamentos, também incêndios e a interrupção do trem-bala. Pois bem, entre os falecidos, infelizmente, está uma menina de 9 anos que foi atingida por um muro que caiu de repente. Pois é, pelo que eu sei, no final ficou em 5,9. Em outubro aqui, tinha sido estimado em 5,9, mas foi atualizado para 6,1. Ah, veja, aqui não, hein? Aqui não atualizaram? Não, aqui mas enfim, era 5,9, então para eles fica 6,1. Sim, não foi reportada a atividade de tsunami, mas sim uma perda de efeitos. Sim, também provocou desabamentos de prédios e incêndios em várias áreas da cidade de Osaka e de Katsuki, onde várias pessoas ficaram presas. Infelizmente, entre os escombros,
que estou vendo, que estão sendo reportados. Bom, foi sentido em uma boa região, né? Ou seja, estamos falando que foi sentido em várias regiões. Já são, então, vários sismos, você está falando desse? Sim, tiveram 2 sismos. Tiveram 2. Sim, este é outro. É o forte? Este, bom, não está como se chama muito forte aqui, aparentemente este. E bom, então isso já implicaria, pelo menos para nós, que teria sido no nosso 8 de março, né? E para eles 9 de março, e depois esse que acontece hoje, é esse que está mais ao norte, né? Então, bom, porque esse sim, não há relato, pelo menos até agora, pelo que eu sei, não houve relato de danos nesse então. Bom, sísmico. Japão, como sempre. Também outro sismo que aconteceu e que chama a atenção hoje, né, é esse aqui. Turquia, diziam 5,5, ficou em 5,2 e houve, bom, outro sismo menor nessa mesma região, Turquia. Também, então, mostrando um pouco de movimentação, né? Vamos então para outros assuntos, para outros temas também importantes. Nesta região, vamos ver se conseguimos colocar nesta região, neste mapa que o FDI compartilha. A Força de Defesa de Israel teria relatado outra onda de ataques. Desta vez, uma onda que se concentrou em um quartel de drones. Segundo o que relatam, em um quartel de drones da Guarda Revolucionária Iraniana, onde foi atacado e destruído. Segundo o que relatam, Israel teria lançado essa onda coordenada na qual houve múltiplos alvos. Isso foi em Teherã, em Isfahan, e outro ataque que ocorreu no sul do país, mas não especificam onde. Um dos alvos foi esse quartel que venho mostrando, mas também foram lançados ataques com aeronaves não tripuladas contra o território deles. Agora, outro ponto que também chama a atenção é que houve um ataque simultâneo entre regiões, que supostamente seria, então, para maximizar o impacto, ou para que eles não fiquem na defensiva, mas sim atacar ao mesmo tempo em 3 áreas diferentes. Essa ofensiva ela está se expandindo de forma impressionante. Exatamente, de acordo com o exército de Israel. Dizem que essa área, porque são vários prédios, funcionava como um centro logístico e operacional, e que ali armazenavam drones e estavam organizando missões direcionadas contra Israel. Agora, os drones, os famosos Shahed, se tornaram algo muito, muito, muito perigoso para os Estados Unidos, para Israel, para todos os países vizinhos. Porque além de serem baratos, são muito difíceis de interceptar e, além disso, são capazes de saturar a defesa. O número de mortos agora no Irã já passa de 1.200 pessoas que perderam a vida desde 28 de fevereiro. Bom, então, é assim que está a situação. Vamos agora para outros assuntos também importantes. Há então um relatório da OIA, e eles publicaram esta imagem, né? Onde, segundo dizem, estimam que aproximadamente 200 quilos de urânio enriquecido a 60% permanecem nos túneis desse complexo, né? Ou seja, nos túneis já destruídos, lá haveria pelo menos 200 quilos de urânio. Isso é o que a OIA relata. Eles têm informações de que está tudo enterrado lá. Exatamente. Hoje sai, vou dizer, o corajoso Grossi, porque que incrível, ele vem afirmar que, bom, 60% do material que ele havia comentado, que tinha esse enriquecimento, os 60% está nessa área. É preciso lembrar que nesses últimos dias, nesta semana, ou melhor, há mais de uma semana de ataques, Israel tem atacado Isfahan com muita força. Com certeza ele já tinha essa informação de que ali há um pouco mais de 200 quilos desse material enriquecido, e disse da OIA que diz as reservas estavam principalmente nesta cidade e que parte do material armazenado em outras instalações pode ter sido destruída pelos bombardeios. Ou seja, em Isfahan é onde há mais probabilidade de ainda ser possível resgatar esse material nuclear. Bom, eram 440 e tantos quilos. Isso é o que restaria, supostamente, mas enfim, esse é o detalhe. Agora, vamos também para outro assunto. Qualquer país, diz Irã, qualquer país do Golfo, né? Ou seja, qualquer país dos países petrolíferos, vamos dizer que se atreva, digamos, a tirar os Estados Unidos, ou seja, tirar, me refiro à sua embaixada. E tudo isso eles vão deixar passar pelo Estreito de Hormuz, então quer dizer que sim, está bloqueado.
Não está bloqueado se eu explico, ou seja, eles dizem um dia não está bloqueado, e no outro dia dizem que sim. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que qualquer país árabe ou europeu que expulse os embaixadores de Israel e dos Estados Unidos de seu território terá plena autoridade e liberdade para atravessar o Estreito de Hormuz. Isso foi dito nesta segunda-feira, hoje, à imprensa estatal do Irã. É uma mensagem, obviamente, é de bastante estranho, não é? Sim. Sim, tentador, não é? Talvez para alguns países, bem, porque se eles conseguirem, podem passar livremente por essa área. E, bem, houve uma reação por parte do Trump sobre isso, onde, claro, ele ficou muito irritado com esse comentário que teria sido feito. Irã aguarda sim exatamente sobre a possibilidade de que se você tirar os embaixadores, então pode passar. E Trump advertiu que o regime do Irã vai ser atingido 20 vezes mais caso bloqueie a passagem pelo Estreito de Hormuz. Ele disse isso então, minutos depois que foi publicado o comentário do Corpo da Guarda Revolucionária. E disse que se o Irã bloquear o fluxo de petróleo pelo Estreito, um dos corredores energéticos mais importantes do mundo, então, e se o Irã fizer com que pare, será atingido pelos Estados Unidos 20 vezes mais forte do que foi até agora. E garantem que eliminarão alvos facilmente destruíveis que tornarão praticamente impossível para o Irã se reconstruir como nação. E, bom, a guerra está focada na questão da energia e, diante disso, Vladimir Putin também tinha que reagir. Vamos ouvi-lo. Vamos lá. Os países da União Europeia, a partir de 25 de abril, planejam impor restrições adicionais ao GNL e à energia russos, até chegar a impor uma proibição total desses fornecimentos em 2028. Nesse sentido, já dei instruções ao governo para que avalie a possibilidade de interromper o fornecimento de energia ao mercado europeu, sem esperar que fechem a porta em casa, e esses volumes serão transferidos para outros mercados que nos parecem mais interessantes e promissores. Neste momento, a situação do mercado está se desenvolvendo, de modo que se fizermos essa transição agora mesmo, se nos direcionarmos para mercados que realmente precisam de um aumento no fornecimento, conseguiremos nos estabelecer lá de forma estável. Em mercados onde existe uma demanda confiável e onde há relações confiáveis de longo prazo. Os Estados que estão construindo relações de longo prazo com a Rússia, relações construtivas com a Rússia. Bem, essa é parte da mensagem que dá recursos RAW para. E as opções excessivas. Então, aqueles que romperem com Israel, com os Estados Unidos, nós vamos deixar passar por aqui, diz Vladimir Putin, que então ele já vai levar o seu petróleo para outro lugar, onde aceitem. Mas ao mesmo tempo, Donald Trump dá um aviso no qual diz à Rússia que vai dar a permissão, por assim dizer, para vender petróleo a certos países. Vamos. Ainda tirar as sanções basicamente para a Rússia? Vai trazer, supostamente vai tirar algumas das restrições. Ele diz, mas soou como se fosse tirar todas as restrições, sinceramente, ele diz enquanto. Isso também pode ser complicado, porque vejam como isso é tentador, olhem o que está acontecendo. Ou seja, ele afirma que a Rússia precisa vender petróleo com urgência e por um preço alto, como atualmente. Ele diz à Rússia, podem vender petróleo enquanto durar a guerra. Irã, hihihi. Imagina, ou seja, enquanto durar a guerra. Ou seja, não é o Irã, é a Rússia que está também, ou seja, porque realmente também o Irã. Você tem razão, né? Porque vai dizer à Rússia, então que a guerra continue. Aí vão armas para você, aí vai ajuda se eu precisar, aí vai, acima de tudo, inteligência, aí vai um empurrãozinho. Porque, olha, ali eles já estão se acertando, deixa eu ver o que faço para que não se acertem. Ou seja, se você faz com que para a Rússia seja conveniente que a guerra continue, então a guerra vai continuar e continuar. E não. Ou seja, você diz como. Como quer dizer, em que cabeça cabe dar à Rússia a possibilidade de que isso seja um grande negócio? Essa guerra é uma loucura. Como é que alguém pensa numa coisa dessas? Bom, é isso. E o que... Bom,
Me surpreende é que parece que ainda não entenderam isso, acho, nos Estados Unidos. Porque sim, obviamente, os meios que analisam muito e tudo mais até comentam isso, mas você não vê isso na análise dos grandes meios de comunicação, que no final das contas são os que realmente influenciam ou pressionam mais. Você diz, isso é um negócio perfeito, é o círculo do negócio que se fechou, então com isso você garante que o conflito possa continuar? Quer dizer, então, essa mensagem até ficou obsoleta, essa mensagem que foi dada hoje, essa do Putin, mas era interessante, pois esperava-se uma reação. E essa veio, mas durou só 3 segundos, pois já disseram a ele que pode vender petróleo e ele ficará feliz em fazê-lo. Agora tem outra questão em que perguntam para Trump sobre o fim da guerra. Não, já... Obrigada, senhor presidente. Sobre o Irã, o senhor chamou de excursão, disse que terminaria em breve. Acha que vai terminar esta semana? Mas em breve, acho que em breve, Certo, e sobre isso? muito em breve. Olha, tudo o que eles tinham se foi, incluindo sua liderança. Na verdade, eles têm 2 níveis de liderança e até, como foi comprovado mais do que isso, mas os 2 níveis de liderança desapareceram. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dos líderes de quem eles falam, então obviamente tem sido muito, muito poderoso, muito eficaz. Sobre Gaza, eles já começaram a falar de outro assunto. Mas, bem, que em breve, mas não tem data. Basicamente é isso, é em breve, mas não tem data. Esse é o... Como era o Nanho disse. Em breve. Pois é, enquanto não tiver data, realmente fica difícil. Se disserem é que em um mês não dá, bom, isso é outra coisa e, bem, vamos para outros assuntos também importantes. Bom, hoje mais uma das ameaças feitas pelo Irã, porque foi um dia de ameaças. Basicamente foi que eles vão aumentar a potência de seus ataques dos mísseis, porque vão aumentar a quantidade de explosivos nas ogivas desses mísseis. E o que eles comentam é de pelo menos 1 tonelada por míssil. Além disso, disseram que vão continuar atacando alvos americanos em países vizinhos. Embora tenhamos visto ataques a hospitais, tenhamos visto ataques a civis. Pois bem, esse comentário torna tudo ainda mais grave. Você sabe que ele é comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica. Que bom, ele detalha essa nova tática militar contra os Estados Unidos e Israel. Bom, é mais do mesmo. O clássico do Irã é sempre esse, não dizer. Bom, a próxima vai ser mais poderosa e a seguinte vai ser mais poderosa, quem sabe? Eu acho que o que mais se teme do Irã não são tanto esses missilzões, eu acho que o que mais se teme do Irã são os Ajed. No Golfo, é isso que mais se teme, porque sabem que isso sim é sustentável, sabem que isso eles podem fazer uma vez, outra vez, de novo e de novo. Então, claro que também os mísseis são perigosos, obviamente como qualquer míssil, mas o perigo a longo prazo e sustentável são os Ajed. E acima de tudo, se eles estão focados no Estreito de Hormuz, então, bem, você não sabe para onde vai. Se estão acontecendo coisas muito sérias em Teherã, não estão acontecendo coisas sérias em toda aquela região. O fato de se acreditar que talvez o próximo líder supremo também estaria sem vida. Se isso for confirmado, insisto, ainda não está confirmado, então isso seria uma reviravolta tremenda na história. Na verdade, você vai entender isso nesse comentário que fez Trump. Não desde então, mas ele não pode confirmar, então ainda não esclareceu? Aliás, e o Putin? No dia em que tiveram uma ligação na qual falaram sobre a Venezuela, falaram... De Irán, hablando de todo, ¿no? Sim, não, parece tontinho. De que era preciso de ter a guerra do Irã, é preciso de ter a guerra da Ucrânia. Na verdade, o Kremlin disse que foi uma troca franca, construtiva e profissional. Disse, muito obrigada pelo negócio que você está me proporcionando, que você está gerando para mim. E bem, a ligação foi tensa o tempo todo, com muitas tensões. E bom, Putin apresentou ao Trump várias opções sobre como resolver rapidamente o problema de forma política e diplomática com o Irã, disse.
Olha, pode ser isso ou aquilo. Ele apresentou propostas que não são fruto apenas de Vladimir Putin. Ele teve conversas com outros super Cs, embora tenha demorado bastante para reagir. Aliás, passaram-se cerca de 45 dias antes que ela se comunicasse com o Irã. E bem, Trump ofereceu, por exemplo, sua própria avaliação sobre como está a operação entre Israel e os Estados Unidos no Irã. Ele afirma que enquanto houver agressão militar, só há espaço para discutir uma resposta decisiva. Esse é o comentário feito pelo ministro das Relações Exteriores, Ismail Baghali, hoje. Se fosse para ser algo bom, eles teriam conversado. Se conversaram ou não se sabe. E bom, aliás, aqui está a mensagem que esse cara, o que disse isso agora há pouco, dizia, que se fecharem o Estreito de Hormuz, o Estado atacaria 20 vezes mais forte. Bom, essa é a mensagem que ele postou nas redes sociais. E claro, sempre junto com algum videozinho, com alguma coisa que mostre o que ele está comentando. Essa nem sempre é a mensagem que ele traz. Vamos a outros temas importantes. Tem um meteorito, né? Isso apareceu onde mesmo? Na Alemanha mostramos a imagem do meteorito. Dá para ver, mas não foi bem captado. Você viu como ele passou perto dos prédios, né? Confiram atrás dos prédios, ali atrás, olhem. Lá vai, é um meteorito. Parece lixo espacial, pelo jeito lento, mas passou bem perto mesmo. Bom, passou muito perto. Na Alemanha, um dos fragmentos passou pelo telhado de um prédio residencial na cidade de Koblenz. E bom, felizmente não há relatos de feridos, mas sim uma imagem impressionante. Sim, é muito louco. O que quer dizer, o que poderia ter acontecido em um prédio? Imaginem também o que as pessoas teriam pensado na hora, teriam dito. O que está acontecendo? Não estão atacando, quer dizer, sim, está preso. E porque a Alemanha está ao alcance, supõe-se? Está no alcance do Irã. E bom, então, vamos para outros assuntos também importantes. Bom, hoje a inteligência dos Países Baixos emitiu um alerta sobre ciberataques. Aqui falam de russos, mas também se falava de ciberataques turcos, turcos iranianos, por parte de outros meios. Contra apps que usamos muito, acredito que o ataque seja mais voltado à Europa e aos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, é preciso ficar atento a esse assunto, que são ataques contra os aplicativos Signal, o favorito de Pete Hachette, e o WhatsApp no mundo todo. E dessa forma, felizmente, esses ataques não precisam de malware, o que significa que seria mais fácil de fazer. E bom, os atacantes agora estão usando o famoso phishing ou engenharia social, não malwares nem falhas técnicas dos aplicativos. O phishing é o famoso. Não sei se já aconteceu com vocês, da tia, da vovó, mandarem aquele link dizendo clique aqui e ganhe não sei o que pelo WhatsApp. Bom, esses são os famosos phishing, onde parece ou chega como se fosse da sua operadora de celular, parece que é do seu banco. E vem um link e você clica e aí já te hackeiam, né? Sim, e pode ser que não aconteça nada naquele momento, mas eles já têm a porta aberta, e quando for necessário, vão usar o seu celular para o que eles precisarem. E isso, bom, faz parte, digamos, do tipo de ataque que eles estão fazendo exatamente. Segundo informam, o objetivo disso é chegar aos serviços de inteligência militar, que se chamam MIVD, e aos Serviços Gerais de Inteligência e Segurança, AIVD, que apontam que os ataques buscam acessar contas pertencentes a dignitários, a funcionários públicos e ao pessoal militar. E as autoridades também reconhecem que funcionários, por exemplo, do governo dos Países Baixos já foram alvos neste momento ou vítimas de tentativas. Além disso, o relatório indica que outros perfis podem ser ajustados, resultar nesse interesse certos perfis que são necessários. O governo russo ou turco, por exemplo, turco, Daily ou iraniano, como os jornalistas, que também poderiam ser alvos desses ataques? E separe-se, algo mais sobre isso, não, é que eu lembrei agora, e ouvimos, acho que já ouvimos à tarde, ouvimos sobre a Roga, você não se lembra? Eu coloquei? Não me lembro de você ter colocado. Mas é muito interessante, e agora que você trouxe isso várias vezes, acho que não coloquei, mas não sei, mas é muito interessante. Que eu comente agora e que vejamos, escutemos Arrogan comentando,
Porque dá a entender. Bom, vamos ouvir e depois vocês me dizem o que entenderam. Lá vai. Ninguém deve fazer cálculos errados, não se deve cair na armadilha da rede de massacre sionista que busca colocar irmãos uns contra os outros. Recebemos com satisfação as declarações dos nossos irmãos na região curda do Iraque e acreditamos sinceramente que eles não vão cair nesse jogo. Vamos ver, o que você interpreta ali? Bem, ele garante a ela para que não se dividam, não briguem com o Irã. Ou seja, a Turquia foi atacada 2 vezes com mísseis vindos do Irã e o presidente turco sai em defesa do Irã e critica Israel. Ou seja, ou ele tem muito medo do Irã, ou ele tem muita vontade de enfrentar Israel, não é? Sim, ou seja, ou as duas coisas, né? Mas o que me chama muito a atenção, e eu pensei que ele fosse sair, como fez o de Azerbaijão, ou seja, que ele fosse sair e dizer, vamos ver, ou seja, iranianos, calma aí, senão a gente vai brigar, né? Basicamente foi assim que ele saiu bravo mesmo. Mas Erdogan, que normalmente é muito bravo dessa vez, agora dizem, não interpretem mal, como insinuando que talvez ele tenha ido para outro lado. Agora, a informação que temos é que esse tipo de míssil é detectado desde o ponto de onde é lançado. Ok? Então, a certeza de que os 2 mísseis saíram do Irã. Agora saíram do Irã, só isso, não é um país muito pequeno, né? Ou seja, e ele lançou, não sei, bom, ele meio que levanta esse assunto, né? Ou seja, é curioso a forma como agora, outro assunto que também chama a atenção, já que estamos nessa região, bem perto, digamos, está a Síria. E então tem 2 coisas com o líder da Síria, com esse aqui. Como é o nome dele? Al-Shara? Al-Shara? Não. Você meteu Al-Shara? O que diz? Bem, que anuncia seu apoio a este. E é Joseph... Acho que se chama Joseph A1. Certo? Que é o presidente do Líbano e que quer desmantelar o Hezbollah. E ele diz, eu te ajudo, camarada. Ou seja, eu te ajudo a desarmar. Ou seja, são inimigos. Ou seja, vamos... Hezbollah era quem defendia Bashar al-Assad. E tentou tirar a vida dele. Sim. Sim, sim. Vocês se lembram do ditador que esse Al-Shara derrubou, o Bashar al-Assad? Pois é, ele se apresentava em vários idiomas. Quem defendia Bashar al-Assad? Quem era sua guarda de segurança? Hezbollah? Quem passa ou passava constantemente pela Síria para levar armas ao Hezbollah vindo do Irã? Pois o Hezbollah também. Então, eles já estão contra o Hezbollah, os sírios, e dizem ao presidente, se você quiser, nós te ajudamos a desarmá-lo. Ou seja, temos experiência nisso, isso é muito interessante. Mas também chamou a atenção que estavam pedindo para a Inglaterra mandar agentes do M5, do M5, do M6. Não me lembro que mandassem para o presidente da Síria para protegê-lo, porque tem ocorrido várias tentativas de tirar-lhe a... Já foram várias. Na verdade, quem pedia era a Turquia. Sim, pediram há alguns dias, porque, bom, cada vez aumentam mais as tentativas de tirar-lhe a vida. No final das contas, um dos seus inimigos mais fortes também é o Irã. É o Irã e o ISIS, ambos inimigos fortes. Além disso, certamente, internamente, há alguns que não concordam. Algumas pessoas não estão satisfeitas com o novo relacionamento com o Ocidente. Sim, ou seja, ele se abriu para o Ocidente, porque sabem bem que é aí que podem haver negócios, não é? Mas também há grupos extremistas dentro desse movimento que, bem, não concordam. Então, bem, aí a situação fica complicada, mas enfim, vamos para outros assuntos também importantes. Sobre o que está acontecendo na Austrália. Sim, lembram? De manhã, Pepe comentou com vocês que 5 garotas do time de futebol, que foram as que não cantaram o hino, tinham conseguido escapar e estavam em uma casa segura. O governo da Austrália, bem, hoje há alguns momentos, o presidente da Austrália, então, concedeu asilo a essas 5 integrantes que conseguiram fugir e que estavam visitando o país para esse torneio. Esse anúncio foi feito após a insistência de grupos iranianos que vivem na Austrália e também do presidente Donald Trump, para que o governo australiano ajude essas mulheres a ficarem lá. Porque, bom, fala-se que elas enfrentariam um castigo muito severo se voltassem para o seu país. Sim, bom, a verdade é que, bem, é bom para essas garotas que conseguiram escapar, mas também, bem,
São 5 jogadoras, mas, bem, são muitas mais que vão voltar. E certamente, bem, vai ser um castigo tremendo para essas jogadoras. Este é o time, esta é a seleção do Irã. E, veja, o protesto foi muito sutil. Nem elas, nem a treinadora, nem a comissão técnica, seleção feminina de futebol do Irã, nenhuma cantou o hino, todas ficaram em silêncio. Esse foi o protesto, não é? E o que faz um apresentador da televisão estatal iraniana? Ou seja, que são traidoras, que são isso, que são aquilo. Então ficaram com muito medo. Na verdade, no caminhão em que as levam, uma delas faz um sinal, fazem um sinal como de ajuda, não pedem ajuda ali. Bem, os fãs tentam parar o caminhão, só que tem policiais e não deixam que eles se aproximem. Mas sim. Gerou muita comoção ver como elas estavam pedindo ajuda do ônibus. Tem um indivíduo, um homem que sempre está com a equipe que, bom, acredita-se que ele seja o responsável por parte do governo por controlá-las. Ou seja, já tem alguém lá. Sim, já tem alguém lá cuidando dela. Essas garotas tiveram que fugir. Não foi simplesmente chegar e sair. Elas tiveram que bolar um plano para escapar dessas pessoas que estão, bem, cuidando, controlando elas. Controlando. Sim, acima de tudo, muito bom, está muito impressionante, evidentemente enorme. Um abraço, obviamente, para Dante. Muito obrigado, Dante. Por esse segundo presentão. Por esses apoios, por essas assinaturas e também para a Rulox. Obviamente, muitas Rulox. Um enorme abraço também para a Rulox, muito obrigado. 120 assinaturas, 120 novos membros, muitos parabéns. Olha, então, parabéns aos 120 membros. E, bom, agora sim, acho que já vale a pena fazer uma live só com membros, né? Tipo, para fazer um especial, digo só membros, um especial só para quem tem assinatura. Para não soar tão estranho. É que é muito estranho. Saudações, Tapatia, como você tem estado, Miguel? Muito bem, Francisco, Arce, Rubem, Rulox, Panterita, Francisco, saudações, Vilkoff, como você tem estado? Muito bem. Então vamos para os comentários. Sim. Como vocês têm passado, como vocês têm estado? Saudações para Robles, saudações para saudações, quem mais está aí? Para Ema, para Senhor X. Saudações, Senhor X, como você tem estado? Tudo ótimo? Olá, como tem estado o Senhor X? Saudações a Wilkoff, Panterita, Marcela e Riquelme. Também está aqui Ruben Williams e Rublox. Se cair de vez, foi banido, quem sabe o que aconteceu. Vamos ver se aparece de novo. Sim, então, um abraço aí para Alex. Sim, talvez ele esteja assistindo depois, né? Talvez. Sim, saudações para Miguel Alejandro também, diz Tapatia. Os que não comentam são os sortudos. Bom, é que quem decide é o YouTube, né? É um assunto aí que eu não sei no que se baseia. De quê? Para quem eles enviam a assinatura? Ah, sim, quem sabe? E sim, é isso, como é que tá a situação? Bom. Saudações para a enamorada que está nos assistindo de Barcelona. Saudações até Barcelona, como você tem estado, enamorada? Saudações. Marcelo, que bom saber que está ouvindo. Bom dia para você e para Ema, como vocês estão, tudo certo? Ele diz um abraço, muito obrigado, igualmente, Senhor X, que você esteja muito bem, Senhor. Ele diz... Um grande erro é arruinar o presente, lembrando do passado que já não tem futuro. Ah, isso é ótimo. Muito boa, muito boa. Vamos lá, de novo. De novo tem gente que fica ali. Um grande erro é arruinar o presente, lembrando de um passado que já não tem futuro. É, muito bom. Sim. Bem, segue em frente, né? Ou seja, o passado já era e é isso, vamos viver, né? O que tiver que viver. Saudações, muito bom, Chavo Ruco diz. Muito obrigada, Ema. Chavo Ruco diz que não está trabalhando. Saudações, Ema, muito obrigado. Sim, eu vi, muito obrigado, Ema. Já recebemos o e-mail, né? Muito obrigado pelo seu apoio e a toda a comunidade que nos apoia via Oxo, muito obrigado. Lá na descrição também... Ao PayPal também. Sim. Muito obrigada a Blanca Ortiz, como você está, Blanca? Saudações, Blanca. E saudações também para Dorian Enix, diz. Saudações, Tim. Saudações, Fernando Gutierrez. Como estão as coisas por aí? Fernando, um grande abraço. Diz, vai voltar para o futuro? Se tiver uma máquina, talvez, mas na vida real, nada. Ainda está complicado. Sim, diz, eu te matei, é uma grande frase. Sim, uma grande frase, é uma grande frase. Sim, tem gente que fica presa ali no passado, e fica pensando que poderia ter feito isso e não fez. E bom... Não, é pra frente, só isso. E pronto, agora... Saudações para Roble, como você está, Roble? Roble, tudo bem? Saudações a Cuba.
Outro dia, Dario, né, um amigo meu, me enviou um vídeo desses que o BBVA publica, em que eles entrevistam pessoas tipo assim, Sim, tipo TED Talks? TED Talks, Sim, não, são ótimos. e convidaram um tenista famoso, poxa, não lembro agora o nome, um desses tenistas bem famosos. Hoje deve ter cerca de 50 anos. Sim, mais ou menos. Y E, bem, eu não acompanhei mais a vida dele depois. Eles ficaram famosos por serem tenistas, então ninguém sabe realmente quem são ou o que fazem. Mas ele teve muitos problemas. Chegou a ser preso, parecia não se encaixar. Quer dizer, depois disso, né, imagina, com 17 anos, já era famosa, muito famosa no mundo todo, 17 anos. Então, tipo, ela viveu uma fama completa. Você é tenista e nunca se descobriu de verdade, né? O que você é, o que fará depois. Afinal, a fama de um atleta dura só um tempo. E se você não cuidou do seu dinheiro, então já era nem grana, nem fama, nem nada, né? Então, de repente, ele faz uma palestra muito bonita sobre como ele foi se reconstruindo depois de ter estado na prisão. Disso, de viver certas experiências aqui bem intensas e de se reencontrar com o seu futuro, não mais com o seu presente e futuro ligados ao passado, ou seja, o passado já tinha ficado para trás, né? E por isso me lembrei muito disso, com essa frase, me lembrei disso. Boris Baker, acho que era ele. Boris Baker, vencedor do Slam de 91 a 96. Vamos ver, coloquem Boris Baker e aparece. É ele, procurem sim, Boris. Aqui está o vídeo, amiga, sim? Coloquem. Vamos aprender juntas? Sempre vamos aprender juntos, Boris Baker. É uma vitória que nasceu da derrota, sim? Sim, o vídeo está muito legal, se puderem, confiram. O mais jovem a ganhar o Wimbledon, sim. Com 17 anos, sim, quer dizer, por aí, ele era muito jovem. Então eu digo, quer dizer, ele começou com tudo mesmo, e claro, obviamente teve suas dificuldades depois. Não, saúde, ele diz frases sábias, olha, aqui está outra. Ele diz, quem controla o medo das pessoas se torna o dono de suas almas, Maquiavel. Bro. Putin, E vários outros. ele é o especialista e remove as armas nucleares quando quer. É a clássica, né? Sim, mas vai perdendo o efeito. Sim, vão perdendo o efeito. Perde o efeito também, mas sim. Mas agora, basicamente, ela está como peixe na água, porque uma das coisas que já comentamos, o ponto forte dela é lidar com o caos. E que momento mais caótico estamos vivendo agora? Que isso? Assim está, diz tenista alemão, exatamente. Diz, Rico, converse no chat e depois existo. Está muito bom. Está muito bom. Bem, sim, é bem curioso também nesse sentido o que estamos vivendo agora e o que eu comento isso como uma pequena experiência de repente o nosso mundo, ou seja, o nosso mundo desses tempos é muito digital também, porque você trabalha, conversa com amigos e família, mas isso também depende do trabalho de cada um. Mas imaginem, o nosso trabalho não implica estar na frente de pessoas na rua, né? Por exemplo, se você trabalha em supermercado ou atende em restaurante, convive com muita gente. O tempo todo, e todos diferentes, com gostos diferentes, etc. Aqui vamos nos conhecendo, somos como uma família e já nos conhecemos. Então, de repente, agora que temos praticado alguns esportes, assim, de repente, eu digo, quer dizer, é muito necessário, principalmente se você trabalha em escritório em casa, que você saia, porque você acaba esquecendo a sensação e as dificuldades normais da convivência. De debater, de discutir com outras pessoas. De repente, assim, meio que me chocou um pouco o fato de que eu disse, caramba, já tinha perdido esse hábito que é muito gostoso de discutir, de conversar com pessoas lá fora. Não do círculo, não, ou seja, de você, dos filhos e de 2, 3 amigos, 2, 3 familiares. E já, não é? Isso está incluso até... Pues potencialmente peligroso, porque Nós, como quiser, somos várias pessoas e então aqui vemos a comunidade e tudo. Mas há muitos youtubers que são, por exemplo, criadores de conteúdo ou pessoas que trabalham em escritório. Eu tenho vários amigos que trabalham em escritório, em casa, que passam meses trabalhando lá e só vem a família. E talvez alguém lá na empresa deles. E é só isso, não tem mais nada. Você acaba perdendo o contato com o cotidiano, com o que é normal, não de sair e conversar com as pessoas. Não estou falando só de sair para o supermercado, não, mas sim de sair e realmente conviver com alguém. Debater, conversar, discutir.
Não sei, acho que vão acontecer coisas que talvez sejam. Como posso dizer, são desafios diferentes os que estamos vivendo agora, né? Nesse sentido, acho isso muito interessante. E tem que me honrar, eu sou dessas. Sim, eu sou muito amiga e converso, gosto de aproveitar, aproveito sair, mas também gosto muito de ficar em casa. Ótimo. Saudações, Benedicto Villegas. Como vai? Saudações. Muito boa noite, saudações para Francisco Arce Chavorruco e eu recomendo a série Monarque Legado de Monstros a Monstros. Anotamos essa na lista outro dia. Mas enfim, é que a nossa lista já está bem longa. Sim, a lista está bem grandinha. E não lancem séries novas, quer dizer, nos deem uma chance e lancem um ano só de séries novas. Qual é aquela que anotamos outro dia, que é assim, tipo, não sei o que, Nirvana, esse... Nirvana em banda. Não, aham, mas se chama assim, Nirvana na banda. Sim, acho que sim. Se puderem, confiram. É tipo uma história de viagem no tempo. O trailer está aí, confiram, não vou falar mais nada, confiram o trailer. Eu pensei que seria tipo um documentário, uma cinebiografia, um filme biográfico do Nirvana. Não, nada a ver, confiram o trailer. Digo, teria sido legal também, sim, mas é uma coisa bem diferente. Vejam o trailer, esse do Nirvana, a banda, algo assim. Sim, Nirvana na banda. Nirvana na banda, e eu fiquei muito emocionado com o trailer. Quer dizer, Porque não tem nada a ver com Nirvana? não tem relação com Nirvana, mas está muito ligado a De Volta para o Futuro, por assim dizer. Com isso eu digo tudo, mas também outra coisa diferente, mas tem mais a ver com De Volta para o Futuro do que com Nirvana. Saudações para Dieguinho e olá, queridos viciados em notícias, como vocês estavam? Tudo bem, Dieguinho? Diz aqui o papai, mais uma piada para os amargurados. Acabei de ouvir meu filho dizer suas primeiras palavras, que lindo ouvir isso, e ele disse, onde você esteve nos últimos 20 anos, papai? Assim que meu pai vai dizer, Olha, diz, Chris diz, é a história da minha vida também. Meu marido e eu trabalhamos remotamente, cada um no seu quarto. Não nos vemos por horas, não temos amigos aqui, então é só a nossa loucura. Sim, quer dizer, você de repente perde um pouco essa tipo conexão, porque, bem, sim, você tem conexão, aqui a gente conversa, conexão com amigos e familiares que já te conhecem perfeitamente, com quem você pode conversar muito à vontade, mas de repente você acaba esquecendo. Ou pelo menos comigo aconteceu há pouco tempo que eu estava debatendo com uma pessoa sobre o tema do tênis, de jogar ou não jogar, porque eu estava vivendo. E eu parei em um ponto, porque comecei a me observar e disse, bom, por que você está se incomodando? não estou me incomodando, pelo contrário. Só disse que talvez outra pessoa possa se incomodar. Porque, bem, eu sou muito argumentativo, mas com meus amigos, com vocês também, quer dizer, porque temos confiança e vocês me conhecem e sabem. Comigo não tem confiança, viu? Não. Mas, quer dizer, eu sou argumentativo. Mas não, nem bravo nem nada, simplesmente estou discutindo, está no debate, né? Parei de novo porque devia isso a mim e disse não, quer dizer... As outras pessoas do mundo não me conhecem, não sabem que eu estou só brincando. Não sei, estou conversando de boa porque eu estava só zoando. De que nada. Sim, que aconteça, não sei o que, pois eu só observava. E eu levantei e falei, não, não é minha área. Não, eu só estou aqui, agora sim, cooperando com o grupo e me adapto. E ponto. Não assim, mas sim por quê? Porque às vezes você esquece, né? Esquece que nem te conhecem, não sabem nada sobre você, você é só mais um. Bem, ali um PPX, né, digo, e aqui também sou um PPX. Mas digamos que pelo menos me conhecem, estou tipo entre amigos, né, e sabem como eu sou. Não é tipo, diz Pepe, vocês já viram a série Dark Matter? Matter Dark. Sim, Dark, sim. Mas matéria escura não, matéria escura não, matéria escura não. Se você está se referindo àquela, vai ser outra. Mas se você está falando da alemã que se chama Dark, sim, nós assistimos. Aliás, eu quero assistir de novo, porque recentemente, poxa, quem comentou isso, hein? Não, sim, um ex-militar. Um ex-militar, se não me engano, de uma área importante do Pentágono. E como eu tenho aqui o documento, mas não agora, a gente comenta outro dia, onde esse personagem diz que o que acontece dentro desses... os temas de OVNIs e todas essas coisas, ele diz, está mais próximo da série Dark do que as pessoas imaginam.
aquelas que assistiram filmes de OVNIs e acham que vem o alienzinho e não sei o quê. Ele diz, não, nada disso. Veja, tem mais a ver com o que acontece na série Dark. Eu adorei a série Dark. Mas eu disse, vai ter que assistir de novo, né? Vai ter que assistir de novo e tentar, observar. Porque é um tema de dimensões, basicamente, não é multidimensional, algo assim. Sim, mas eu não estou disponível. Super estranha. Não, mas digo, sim, isso dá pra ver no trailer. Tem trailer, ele diz. Saudações para Panterita. Ele te manda aqui, Francisco, nós diz aqui, se chama agorafobia. Ah, não ter medo de sair, não, isso é sim. Não, mas nós saímos praticamente todo dia, quer dizer, não é tanto esse o problema. Sair não é a mesma coisa, sair e conviver, e cumprimentar as pessoas, e conversar e tudo mais. Não, isso está perfeito, o problema é ter diferentes grupos. Que não tenham nada a ver com o seu trabalho, que não tenham a ver com a sua família, e que você conviva. Não, de repente, às vezes não se tem, porque não há tanto tempo, então essa parte é a que às vezes precisa ser cuidada. Diz Sérgio, da última vez vi um vídeo antigo de Astrid Capon, está nas pessoas ao dizer, há uns 10 anos atrás com uma banda de rock, acho que é do México, é uma banda em San Diego, e foi há 13 anos... 13 anos e este? Sim, você ficou grávida de nós? Não, então quer dizer, esse foi? Eu tinha acho que uns 29. Sim, mais ou menos. Foi aí que eu morri? Veja só, quer dizer, nós estávamos com 20 e poucos anos quando começamos no YouTube, né? E naquele momento não imaginávamos que estaríamos 100% dedicados, pois naquela época fazíamos várias coisas ao mesmo tempo. Não era como se só fizéssemos isso. Quer dizer, a gente tinha essa ideia, porque o YouTube, numa reunião, já tinha nos dito em 2013 que o negócio era sério mesmo. Quer dizer, porque a pergunta que muitos de nós fizemos nessa reunião era num evento chamado Latin Aguar, não sei o que, você lembra? Próximo YouTube? Próximo YouTube Latino? E a pergunta de vários de nós que já estávamos meio que nos dedicando a isso. Principalmente nós que já éramos um pouco mais adultos, que já tínhamos pelo menos um filho, assim porque éramos vários ali, estava o Matume, por exemplo, e não me lembro quem mais estava ali, dos mais adultos. E perguntamos ao YouTube, bom, isso é sério? Ou o YouTube é algo para longo prazo, ou é só um projeto temporário do Google? E aí nos disseram que não, que eles tinham planos para 20, 30 anos, ou seja, tinham planos bem extensos. Na verdade, hoje digo, e por isso fiquei feliz de ver essa imagem no sentido de que é um projeto continua e que segue crescendo. Hoje uma organização compartilhou, não sei se você tem isso ou onde eu encontrei agora, mas foi relatado como estão as visualizações em 2026, não é? E o YouTube? Bom, o Google está em primeiro lugar, o YouTube está em segundo e o TikTok está mais ou menos em 14º, né, a nível global. Sim, então eu disse, bom, nós estamos em todos os lugares de qualquer forma, mas digo, é interessante, que realmente tem se esforçado para se manter, porque já são, pelo menos uns 20 anos desde que começaram em 2005, né, 2015, 2025 já são 21 anos, ou seja, já são desses. Como projetos, me refiro às plataformas que se mantiveram, né, que tem, bom, o Facebook também mais ou menos cresceu. Quer dizer, além disso, porque o Facebook meio que ficou estagnado? Em 2000 teve um pico enorme e agora parece que está se reconstruindo, tentando, pelo menos na área de conteúdo, porque se você reparar, já quase não se... Você não vê mais sua linha de amigos, só colocam conteúdo. Parece que querem focar nisso, mas não se sabe se vai funcionar. Falta um buscador, né? Quer dizer que tenham realmente um bom buscador, porque aí realmente ainda falta muito para eles, ele disse. Dice... Adúlteros, nada de cumprimentos. Não sei, porque... Adultos um pouco mais velhos, ele disse. Eu bloqueei por narcisista. O que foi, Diego? Como você está, Diego? Saudações. Muito bom, Gabriel. E aí, como você tem estado? Saudações, muito bom. Quem mais está por aí? Saudações para Panterita, para Blanca, para Barceló. Como você está? Saudações. Isso está na Apple TV, Dark Matter, ok? Ok, é outro, não conhecemos.
Saudações para Gabriel Duran Castro, ele disse sobre a ditadura. Saudações, Gabriel. Saudações. Como vocês estão? Saudações, Gabriel, saudações, diz Pantelita. Já que estão dizendo que há outra ou que há outro interestelar. Outro como? Como? Ou seja, outra série de Interestelar. Ah, Jennifer Connelly? sim, olha. Muito bonita Jennifer Connelly. Acho que está, poxa. Acho que vi o trailer. Esse é tipo Interestelar e ao mesmo tempo não é tipo Interestelar. A outra sim. A Origem. Como A Origem. Na imagem, pelo menos, parece assim. Sim, né? É uma série? Ah, série, nossa, mais uma pra Zinga. Não, cara, tô dizendo que não. Não nos deixam em paz, deixem eles dormirem. Estou dormindo só 5 horas por dia. Diz Jason, pai de família, abduzido para um mundo onde sua vida não lhe pertence. Sua jornada para voltar para casa o leva por mundos que ele nunca poderia ter imaginado. Lembrei loucamente do filme. Vocês lembram do filme em que aparecia Matt Damon e aquela atriz que faz o papel naqueles filmes dos aliens que eles escutam sons? Ah, você lembra dela, a inglesa? Sim, a ruiva, né? Bom, não, ela não é ruiva, mas tudo bem, não, ela não é loira, mas tudo bem, ela. Então, onde abrem portas, lembram? Sim, passando por outro lugar. Ela era muito linda, tem filmes bons, por que não pago tanto? Porque estava bom, diz outro. Cometa Interestelar, o 4 atrás. Não, bom, não temos tempo para isso. Agora. Colocamos 4 e já está perguntando? Ah, ok, está perguntando. Tem. Roble, que bom, me livrei do azar. Saudações, Roble, diz Tapatia. Te mandei uma foto pelo ex. Vamos ver. Será de um pãozinho? Ou a marcha de ontem já está funcionando? A comunidade, lembrem-se, vocês podem compartilhar suas fotos aqui na comunidade. Vocês têm compartilhado? Vi outra dessa de Nova York, ele postou há 2 semanas, mas eu não tinha visto. De Omar, saudações, Omar, isso também foi em Nova York. Essa do Adaso nós já tínhamos visto, deixa eu procurar a da Tapatia. Bem bonita, diz ela. Que legal. Sessão saudações para Aito. E se não era Monster? Sim, também. Também se aplicam às portas. Quem? Ah, o Monster? Sim. Sim, deixa eu ver de quanto. O novo conceito de saudações é como o dos Hoppers, que é tipo um avatar. Não. Pois é. Diz o pai do Novak. Não, compadre, deixa eu ver. É uma piada, mas está pela metade. Deixa eu olhar para cima. Deixa eu ver. O pai do Novak. Não vejo a outra metade. Olha, é a foto que Tapatia compartilha das amigas dela. Deixa eu ler, quero comentar primeiro. O comentário diz fotos de amigas com 65 anos de amizade desde Kili. Desde pequenininhas que se conhecem. Desde o jardim de infância se conhecem bem. Grande abraço, Tapatia, e saudações às amigas. Sal. Saudações? Olá a todos, que comida gostosa, que loucura. 30 anos de amizade. Dá pra ver ali água de Jamaica e não sei o que mais tem, mas sei que tem carninha, batatinhas e outras coisas ali, muito deliciosas. Saudações, Tapatia. Olha, ali estão todas as amigas, desde o jardim de infância que... Mas tudo o que elas passaram foi vendo as mudanças no mundo. Imagino que muitos foram morar em outros lugares ou voltaram para onde quiseram, mas podem se reencontrar, o que é ótimo. Darwin Blanco diz, estamos recebendo bombardeios neste momento. Ficamos 24 horas sem nada. Na verdade, agora mesmo parece que há sirenes em Bahrein. Por exemplo, Bahrein. Saudações, Darwin. Se cuida, Darwin. Obrigado por estar em contato conosco. E se você tiver alguma mensagem que queira me enviar pelo Telegram ou de forma direta, pode fazer isso perfeitamente e eu agradeceria muito. Esperamos que você fique bem logo, tomara que as coisas se acalmem. Saudações, Darwin, e se cuida, diz Omar. Finalmente fez calor. Saudações, Omar, eu não tinha visto essa foto, nem obrigado por compartilhar essa última. Saudações, Benedicto Francisco Arce Marcela, eu, como estado, muito bem. Ei, não vão, papai. Não vejo a primeira metade da piada, não sei. Seja. A segunda já contei, desculpa, só eu a piada. Saudações. E hoje finalmente já fez cara de Luiz. Saudações para cá. Aliás, hoje choveu aqui em Monterrey. Fince não está em Abu Dhabi? Sim, né? Não, ele não está no Irã. Não. Darwin está em Abu. Ele é conhecido em Abu Dhabi, mas está por aqueles países. Sim, então, bom, Darwin.
Ele teve a oportunidade de ver de perto no céu. Sim. Sim, sim, sim. Será? En Emiratos Árabes, sí, exactamente. Saudações, ele disse. Ok, ô Fé, muito bom. Um abraço. Marcela esteve aqui, saudações ao Chile. E bom, para toda a comunidade que está chegando ou que vai assistir depois, muito obrigado, vamos nos despedindo. E muito obrigado por fazer parte da comunidade, por estar aqui, por compartilhar, por conversar. Um abraço. Estamos no Telegram e no WhatsApp com as notificações dos amigos e também estamos no Facebook. X e Insta. Obrigado por compartilhar suas fotos, abraço. E então, lá na área da comunidade, vocês também podem fazer isso. Podem enviar pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. Não verifico sempre, mas também postamos conteúdo lá para vocês saberem. É isso. Aqui nos vemos cedo, seguimos com as atualizações e à noite conversamos um pouco. Forte abraço. Até amanhã. Até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Isso é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui a gente analisa enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal Pepe ao vivo, mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor. Vamos fazer a chamada. Inscreva-se. Pepe ao vivo na casa. Inscreva-se.